Paz do Senhor, queridos e queridas. É com grande alegria que estou nesta manhã para, pela primeira vez juntos estudarmos na classe dos juvenis uma lição da Escola Bíblica Dominical, ok? Então nessa manhã, dia 19 de abril, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Então, a lição dos juvenis é esta lição que nós estamos estudando nesse trimestre, que fala sobre Jesus e o reino de Deus. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Agradeço a sua presença conosco e desde já eu peço para que você marque a sua presença, né, no chat aí, e sinaliza, né, que está presente para estar assistindo essa aula, ok? Então, eu quero convidar a você para que pegue a sua revista, né? Você que tem a revista e de repente não está aí, que você já possa estar com ela em mãos. Se você está ainda em processo de acordar, né? Que você possa rapidamente estar disposto, né, para essa aula e que eu não faça você dormir, tá bom? Bom, vamos fazer uma lembrança aí, né, da aula passada, né? A irmã professora, a irmã Clarissa, ela deixou para vocês aí um desafio, não sei se vocês cumpriram, mas além desse desafio, ela também deixou para vocês uma recomendação, né? Uma ordem aí para que vocês o quê? Estudassem, lessem a revista durante esta semana que passou. Então, responda aí para mim. Você obedeceu a recomendação, né? A ordenança, né? Que a sua professora fez para estudar a lição, certo? Seja sincero aí e responda, né? E se você não estudou, espero que você preste atenção para que a gente possa transmitir, né, todo o conteúdo dessa aula e que você possa ser agraciado e ser abençoado. Mas aqueles que estudaram, eu creio que serão muito mais abençoados, né? Porque estudaram e vão estudar novamente. E isso vai ser de um valor muito grande, né, para a vida espiritual de vocês, ok? Então vamos fazer uma oração para que a gente possa começar a nossa aula. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, que o Espírito Santo possa, Senhor Deus, encher a minha vida, assim como eu peço que o Senhor enche a vida dos irmãos que estão também estudando a tua palavra, essa lição, em suas casas, onde quer que esteja, que o Espírito Santo possa também falar aos seus corações e edificar as suas vidas e que possamos, Senhor Pai amado, não somente ouvir e aprender, mas que possamos exercitar, praticar aquilo que aprendemos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então vamos para o nosso estudo. O textual aí da nossa lição, né, diz assim, ó, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 16. Lembrando que nós vamos estar estudando a lição de número 3, né? Conhecendo o caráter de Jesus. Então o textuário diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 16. A nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 11. Então vamos ler. Diz assim o verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, então, nesta lição, nós refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. Então, é impossível a gente descrever a grandeza da sua personalidade, do seu caráter, com palavras meramente humanas, né? A sua entrada, né, no seio, né, da raça humana, que por sinal se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, né, o Emanuel, como está lá registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 23. Mas a entrada de Jesus no seio da raça humana, entre nós, foi o cumprimento, né, da promessa do Criador de redimir o homem. Essa promessa que foi feita a Adão, que foi feita a Eva no Éden. Então Jesus, ele se humanizou. A semente da mulher que haveria de ferir a cabeça do diabo, como Deus prometeu lá em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 15. Então, a nossa lição aí está dividida em 4 pontos. Então, o primeiro ponto, nós vamos falar sobre o caráter de Jesus e a sua missão. O segundo ponto, nós vamos estudar quem é o teu próximo. O terceiro ponto, pai e filho, uma relação que nos inspira. Nós vamos estar aí estudando a respeito da relação entre o pai, no caso Deus, e filho, no caso Jesus, Deus Pai, Deus Filho, e a partir desse relacionamento, o que nos inspira, né, para que possamos assim viver. E o quarto e o último tópico vai falar sobre, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Como nós lemos aí no nosso texto áureo, né, que nós temos a mente de Cristo. Então, o primeiro tópico aí, o caráter de Jesus e a sua missão. Então, falar de caráter, né, em nossa atual realidade, parece algo utópico, né, uma fantasia, né, um sonho, e também um sonho bem distante, né, a respeito de caráter. Porque as pessoas dão mais atenção ao carisma do que ao caráter, né? Então, o que muitas das vezes as pessoas avaliam nas outras pessoas são seus carismas, né? E muitas vezes o caráter é totalmente deixado de lado. Então, nós fazemos julgamentos das pessoas pelo aquilo que nos agrada, segundo aquilo que pode assim nos dar, e muitas vezes esquecemos, né, de observar o caráter das pessoas, e a partir desta avaliação que nós possamos ter um entendimento melhor, né,
de como nos relacionar com essas pessoas. Então, a definição de caráter, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, né, o Aurélio, como está aí na nossa lição, caráter são os traços psicológicos, né, aquilo que as pessoas têm dentro de si, que são demonstrados por meio das suas atitudes, que são também as suas qualidades, e essas qualidades também ela podem ser boa ou má, né? O modo de ser da pessoa, de sentir e de agir, e isso pode ser de um indivíduo, o caráter pode caracterizar uma pessoa, um grupo ou um povo. Então nós somos um grupo, né? A Assembleia de Deus, marcas do Evangelho. Então, diante do mundo, né? Da comunidade onde nós vivemos, nós podemos, por meio dos nossos modos de agir, aquilo que a gente pensa, né? E o que a gente faz, determinar qual é o caráter, né? da igreja. E muitas das vezes isso está inserido por causa da nossa liderança. Então, geralmente, o caráter de um grupo, ele vai ser está relacionado com o caráter da liderança, certo? E como um povo também. Então nós somos o povo de Deus, então nós temos que o quê? Refletir o caráter de Deus, o caráter de Cristo, certo? Em nossas vidas, tá? Em outros termos, o caráter ele está altamente, né, ligado à moral, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aos costumes, ao modo de viver, de agir e de pensar. Então eu creio que não existe pessoas sem caráter, né? Mas sim pessoas com um mau ou um bom caráter. Então, como nós estamos estudando do ponto de vista espiritual, e se nós formos olharmos para o homem natural, nós vamos encontrar de forma predominante a presença de um mau caráter. Entretanto, o foco dessa lição aqui não é de analisar o caráter do homem, mas analisar o caráter de Jesus. E não apenas como observadores, mas exercitando, né, esse tão glorioso caráter que é o caráter de Cristo em nossas vidas. E se nós formos olhar para Cristo, nós vamos verificar que nele não houve erro, não houve falha, não houve dolo, não houve engano, não houve imperfeição. Então ele, como homem, ele foi perfeito em tudo, desde o seu nascimento, a encarnação, até a sua morte, e sendo exatamente aquilo que sobre ele estava escrito, ele literalmente cumpriu. Ele foi perfeito em tudo. Foi o sacrifício perfeito. Foi o homem perfeito. Foi a obra perfeita. Foi a oferta perfeita. Ele foi perfeito em tudo. Tá? Então, duas coisas nesse primeiro ponto, né, da lição que eu quero chamar a sua atenção. Então, primeiro, está escrito aí na lição, assim, né? Entretanto, há mais um traço do caráter de Cristo que precisamos destacar de forma especial, que é o foco que ele tinha nas prioridades. O motivo que trouxe o verbo, a palavra, a se fazer carne,
foi para que a humanidade fosse alcançada pela salvação. Lá em João, no capítulo 3, verso 16, está escrito que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, embora Jesus ele fez tantas outras coisas, ele curou, ele se alegrou, ele chorou, ele abençoou, ele multiplicou pães, peixes, alimentou as pessoas, transformou água em vinho, porém, ele nunca perdeu o seu foco. O foco de Jesus era a cruz. E ele morreu para nos dar a vida, porque esta era a sua missão. Porque Deus amou, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele veio para morrer. Ele veio para ser a oferta, o mediador entre Deus e os homens. E isso ele, em toda a sua vida, que nós lemos nos evangelhos, isso está bem claro, a missão de Jesus, por que ele veio. E ele sempre frisava isso, embora não se entendia quando ele assim falava, mas para ele isso estava nítido, isso era uma missão que ele deveria cumprir. E ele cumpriu, como nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Ele morreu e morte de cruz. Então, a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse tópico é fazendo justamente a pergunta que está na lição, no final desse tópico. Qual é o foco da sua vida? Onde estão as suas prioridades? Você sabe qual é o foco da sua vida? Qual deve ser a sua prioridade? Jesus ele responde isso com bastante clareza lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a prioridade, a missão, aquilo que deve nos mover, aquilo que deve estar fortemente em nós, é a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Podemos fazer demais coisas? Podemos, mas que o nosso coração não esteja nestas coisas. Porque a Bíblia fala que aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, se o seu tesouro são as coisas dessa vida, o seu coração vai estar neles. Se o seu coração, se o seu tesouro está na vida eterna, então o seu coração vai estar na vida eterna. Então que você possa compreender isso. Não que você deva abandonar ou deixar de fazer as outras coisas. Jesus fez todas as outras coisas, mas ele tinha um foco, ele tinha uma prioridade de cumprir essa missão. Então você pode fazer as outras coisas, você pode viver a sua vida como um jovem, como uma jovem, como uma moça, como um rapaz, mas não perca a sua prioridade, não perca o seu foco de buscar o reino de Deus, de buscar a justiça de Deus, de viver para Deus. E com isso,
nós vamos entender que a nossa missão aqui é de glorificar a Deus. E essa missão, esse objetivo que nós temos de glorificar a Deus, ele pode ser demonstrado, ele pode ser manifestado, ele pode ser praticado em nossas vidas. Nós devemos viver para a glória de Deus, expressando o amor dele, a verdade e a justiça. De que forma? Por meio das nossas atitudes, através do nosso caráter. Então, um dos objetivos dessa lição é alertar você, que é crente em Jesus, a não somente observar, o maravilhoso caráter, do nosso mestre, como nós estamos estudando aqui nessa manhã, mas principalmente conscientizar que você precisa tê-lo pela ajuda do Espírito Santo em sua vida. Então a minha oração nessa manhã é que você, meu amado, minha amada, busque viver como Cristo viveu. Tome as atitudes que ele tomaria e faça o que ele fez. Obedeça ao Pai, assim como ele obedeceu. O segundo ponto aí da nossa lição: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Uma pergunta simples, contudo difícil não de ser respondida, mas sobretudo de ser praticada. A resposta para essa pergunta não está nos nossos lábios, mas nas nossas atitudes, nos nossos gestos e nos nossos sinais de solidariedade. Nós insistimos em responder esta pergunta apenas usando os nossos lábios. Quem é o nosso próximo? Por isso, o próximo ele continua a ser um estranho para nós, um desconhecido, alguém que temos receios de se aproximar e fazemos julgamentos a respeito. Mas, novamente, quem é o nosso próximo? Como você pode identificá-lo? Então, o teu próximo não é aquele que está ao teu lado todos os dias, aquele que se senta à mesa com você, no restaurante, numa lanchonete, comendo, bebendo, rindo. Não é aquele a quem você sempre pede uma ajuda, um favor, nem tampouco um bajulador, que traz elogios e que diz coisas que sempre você gosta de ouvir, Também não é aquele que é a tua companhia, porque existe uma relação monetária muito forte entre vocês, naquilo que ele pode te oferecer. Não. Meu jovem, minha jovem, este não é o teu e nem o nosso próximo. Nosso próximo é aquele a quem insistimos, em nos manter longe. É aquele que temos reservas, em promover a aproximação. É aquele de quem não lembramos quando fazemos uma lista dos nossos melhores amigos. São pessoas que dentro de uma escala de 0 a 10, nós daríamos uma nota 2, para não ser radical. Porém, esses são aqueles que deveríamos nos aproximar, pois eles desafiam a nossa paciência, testam a nossa calma, alfineta o nosso orgulho, enxerga as nossas feridas e coloca abaixo as máscaras que temos. Creio que, como é apresentado na nossa lição, o exemplo do bom samaritano, creio que se alguém estivesse ali
vendo, né, a atitude daquele levita, a atitude daquele sacerdote quando vê o homem ali todo surrado, né, maltratado, saqueado, quase morto. E se essa pessoa visse esse sacerdote, esse levita, e depois da atitude, quando eles passam de largo, eles deixam aquele homem daquele jeito, as máscaras daqueles homens, certamente, diante daquela pessoa que estava assistindo, cairia. E ela falaria: que coisa horrível, estranha a atitude desses homens. Não era eles que deveriam assim ajudar? Mas de repente passa ali um samaritano, um desprezado, que vê aquele homem quase morrendo e cuida das suas feridas. E não somente cuida, mas ainda investe na saúde, na recuperação daquele homem. E certamente aquela tal pessoa que estivesse assistindo aquela cena teria um entendimento melhor a respeito daquele samaritano. Talvez julgasse aquele samaritano, mas por causa da sua atitude, viu que aqueles atos, que aquele gesto daquele homem era um gesto que glorificava e que louvava a Deus. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, para que os seus atos, as suas atitudes glorifiquem a Deus. Nós somos cristãos, nós somos crentes, mas que nós não sejamos como aquele levita ou como aquele sacerdote, mas que tenhamos um sentimento, né, de estar ali ajudando o povo. Um outro exemplo que a nossa lição nos dá é a respeito da mulher que tinha o fluxo de sangue. Era uma mulher que não é mencionado o nome, desconhecida, mas para Jesus e pelo aquele ato de fé que aquela mulher fez, que vocês bem conhecem, foi visto por Jesus. Ela não gritou, ela não falou, mas ela tomou uma atitude. Por meio daquela atitude, Jesus, que sabe todas as coisas, descobriu: alguém me tocou. Alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Talvez aquilo que você faça para alguém não seja visto pelos homens, mas pode ter certeza que é visto por Deus. Assim como Jesus viu aquela mulher no meio da multidão, Jesus ele também te vê no meio deste mundo. Assim como Jesus vê a atitude daqueles que podem fazer o bem e não faz, ele também vê a atitude daquele que, sem querer, nada em troca, faz o bem para as pessoas, como aquele samaritano. Então, o seu próximo, ele nem sempre é uma pessoa ilustre, que se destaca, mas simplesmente é aquele que está precisando de uma mão amiga, de uma palavra de consolo, de um abraço solidário. E sabemos que a missão principal de Jesus era a cruz, era a morte na cruz. Todavia, ele socorria o necessitado, pois era do seu caráter. O seu
objetivo é de glorificar a Deus, de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas você também pode, assim como Jesus, socorrer aquele que necessita. Esse era o caráter de Jesus. E o que é ser cristão? Não é ser parecido com Cristo? E que nesta manhã você possa aprender com Jesus. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre pai e filho, uma relação que nos inspira. Então, a maior marca de um filho está na sua identificação, né, com aquele que o gerou. Então, cada pessoa tem a sua identidade própria, né, porque somos seres individuais. Em contrapartida, uma vez sendo filhos, continuamos, né, com a nossa identidade própria, né, mas com o DNA, características pessoais peculiares, semelhantes ao daquele que nos gerou. Por isso, a identidade de um filho com o pai extrapola, né, excede, né, sobressai de ter somente um simples sobrenome na certidão de nascimento. Então, quais as atitudes nos inspiram no relacionamento de Jesus com o Pai? Lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos o Pai e mais parecidos ficamos com Ele. Então, uma coisa que a gente pode aprender com Jesus, na relação que Ele teve com o Pai, eu quero destacar apenas 3, né? Esse ponto aí tem vários exemplos, né, que nós podemos, a partir de Jesus, exercer. Mas eu quero somente pegar 3. A intimidade de Jesus com o Pai, a sua obediência e a sua submissão e o reconhecimento que ele tinha que tudo provinha do Pai. A nossa lição dá vários outros exemplos, mas para que a gente não se estenda nesses exemplos, eu quero somente destacar esses 3. Então, primeiro aí, a intimidade do Filho, né, de Jesus com o Pai. Lá em João, no capítulo 10, no verso 30, Jesus diz que eu e o Pai somos um. Então, quanto mais nos relacionamos com Jesus através da oração, da palavra e do viver diário com Ele, mais íntimos seremos com o Pai. Jesus disse uma vez para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Lá em João, no capítulo 14, no verso 9. Então, não é apenas a presença de Jesus conosco, mas o quanto nós estamos com Ele, que vai revelar que nós o conhecemos, que nós temos intimidade com Ele. Certo? Na aula passada, a irmã Clarissa falou bastante a respeito disso. De que a gente crê em Deus, crê em Jesus, mas vivemos uma vida tão longe dele. Não buscamos, não temos intimidade com Ele por meio da oração, por meio da sua palavra, por meio do viver diário com Ele. Então, uma característica daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm intimidades com Deus, é o conhecimento que Deus tem a respeito dele e dele a respeito
junto de Deus. Certo? Lá em Mateus 7, Jesus fala que naquele dia, né? O dia que ele vir e for fazer a separação dos justos dos ímpios, dos salvos e daqueles que foram condenados, do joio do trigo, ele diz que muitos naquele dia dirão: mas Senhor, no teu nome eu não expulsei demônios, né? Eu não operei milagres, não fiz maravilhas. E Jesus disse que naquele dia ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, a intimidade que Jesus tinha com o Pai é uma lição para nós, que nós precisamos ter essa intimidade com Ele. E como que nós temos essa intimidade com Ele? Por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio do viver diário com Ele. Nós somos agraciados por Deus porque os nossos líderes, né, os nossos pastores, eles enfatizam muito isso. A questão da nossa leitura devocional, a questão da vida de oração. Não que isso venha a ser para nós como um motivo, né, de nos gloriarmos nisso, mas que a gente possa compreender que a finalidade, que o objetivo é que nós criamos um hábito de termos uma vida de intimidade com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, por meio das nossas atitudes, dos nossos gestos, né, das nossas obras, que isso possam glorificar a Deus. O desejo de Jesus, né, de estar na presença do Pai, estava acima de tudo. Nada na vida de Jesus era mais importante do que estar junto do Pai. Então, ser usado para a realização de grandes obras, de forma alguma diminuía o desejo maior de Jesus de estar com o Pai. Ele disse que ele iria, né, para junto do Pai, e vocês farão obras maiores do que a que ele fazia. Isso, de forma alguma, prendia Jesus. De fazer milagres, de fazer... Não. Ele não tinha nenhuma... Isso não prendia a vida de Jesus, né? Ele não se gloriava com isso, de poder fazer coisas extraordinárias, né? Então ele diz, e não tinha ciúmes disso, né? Então, que vocês vão fazer coisas maiores, isso de forma nenhuma eu vou me sentir menor do que isso. Eu vou ter desmerecimento por causa disso, de vocês fazerem coisas maiores do que a que eu fiz. Mas eu vou para junto do meu Pai. Eu quero estar com meu Pai. E isso, amado jovem, rapaz, moça, que esse seja o sentimento seu de estar junto de Deus, junto do Pai. Então, quando a presença do Pai é a nossa prioridade, haverá sempre espaço para que Ele use os outros também, assim como Jesus teve esse sentimento. A segunda lição que a gente aprende na relação de Jesus com o Pai é a sua
obediência, a sua submissão. A relação de Jesus com o Pai era uma relação de pura dependência. Essa dependência era evidenciada na prática, né? Pelo modo como Jesus se comportava diante das circunstâncias que a vida lhe apresentava. Para Jesus, obedecer e se submeter ao Pai era uma questão de necessidade, uma questão de sobrevivência. Lá em João, no capítulo 4, verso 34, Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade, né? Obediência, aí a gente pode observar, daquele que me enviou e concluir a sua obra. Submissão. Dentro desse versículo a gente pode destacar a obediência de Jesus, de fazer a vontade do Pai. E isso para ele era uma questão de sobrevivência, era uma comida para ele. Assim como para o nosso corpo físico, o comer, o se alimentar, é algo que não somente nos remete prazer, mas também uma questão de sobrevivência. Então, fazer a vontade do Pai, para Jesus era uma questão de sobrevivência. A obediência, né? E isso ele deixou bastante claro nesse texto. De fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra, de submeter a vontade de Deus. A obediência de Jesus era o puro reflexo da própria vida do Pai na vida do Filho. Jesus ele diz também lá em João, no capítulo 8, no versículo 28, nada faço de mim mesmo, mas falo, exatamente o que o Pai me ensinou. Obediência e submissão são ações que se fundem na vida daqueles que têm o coração e a mente totalmente encharcados, inundados pela palavra de Deus. Quem vive em submissão sempre coloca a missão estabelecida por Deus para a sua vida acima de seus próprios desejos e das suas vontades. Um discípulo submisso é aquele que vive debaixo da missão e do propósito de Deus para a sua vida. Jesus ele não viveu na terra como Deus, mas ele viveu na terra como um homem. A expressão de seu caráter era de um homem e não de um Deus. Jesus ele precisou aprender sobre tudo e sobre todos na terra através da experiência, através da vivência. Jesus ele viveu como nós deveríamos viver, na dependência de Deus. Hebreus no capítulo 5, verso 8, diz que embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, durante todo o seu ministério, Jesus foi submisso, obediente ao Pai até a morte, como nós lemos no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Ele não viveu como Deus, como nós lemos nesse texto. Ele não teve, mesmo sendo na forma de Deus, ele não teve usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele diz? Que ele se humilhou, tomando a forma de homem, se encarnando, a forma de homem, não somente de homem, mas de servo, de escravo. Ele se humilha, ele se submete à morte e morte de cruz. Mas a palavra de Deus diz que Deus o exaltou soberanamente
e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Que nós possamos, assim como Jesus, nos humilhar, nos submeter à vontade de Deus. Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Olha só, o Criador, o dono de todas as coisas, aquele por quem tudo foi feito e para ele foi feito, que poderia ser servido, ele inverte, a posição de Senhor para servo, de Deus para homem. E nós, por que somos tão soberbos, tão orgulhosos? Por que não estender a mão para aquele que precisa, de servir, ao invés de sermos servidos? Última lição que a gente pode extrair desse relacionamento de Deus com o Filho, do Pai e o Filho, é o reconhecimento que Jesus tinha, que tudo provinha do Pai. Jesus, ele veio para glorificar o Pai. Mateus 16, 27 diz que, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Em João no 17, verso 1, Jesus, ele disse, para que o teu Filho te glorifique. A atitude de Jesus era trazer alegria ao Pai. Provérbios 10, 1 diz que o filho sábio dá alegria ao Pai. A admiração que Jesus tinha, que Jesus tem pelo Pai, é o ponto mais alto do prazer de Jesus. E a admiração, ela é o ponto mais alto do prazer. Malaquias, no capítulo 1, versículo 6, Deus pergunta, se eu sou Pai, onde está a minha honra? Êxodo, no capítulo 20, verso 2, diz que é para honrar pai e mãe. Honrar é homenagear, dignificar, distinguir, exaltar, glorificar, dar boa fama, enaltecer, celebrar, publicamente, assim como Jesus fazia isso com o Pai, que nós possamos fazer também com os nossos pais e com o nosso Pai maior. A própria glória do Filho foi dada pelo Pai. Várias vezes o Pai demonstrava, essa relação maravilhosa que tinha entre o Filho e o Pai. Que tal tornar assim, pelo exemplo de Jesus, o nosso relacionamento com Deus? Não porque achamos bonito, ou por causa da grandiosidade desse ato, ou pela espiritualidade que há nisso, mas porque também nós somos da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, devemos fazer como o nosso irmão maior, que é o nosso exemplo. Então, o quarto e último tópico da nossa lição, mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa que entendemos o plano de Deus no mundo. Trazer a glória, quer trazer a glória a si mesmo, restaurar a criação ao seu esplendor original e prover salvação aos pecadores.
Esse é o plano de Deus para o mundo. Significa que nos identificamos com o propósito de Cristo, de buscar e salvar o perdido. Significa que ter a mente de Cristo é que compartilhamos as perspectivas de Jesus sobre a humildade e obediência, como está em Filipenses 2, dos 5 ao 11, que nós lemos. Significa que temos compaixão e dependência piedosa em Deus. Ter a mente de Cristo contrasta fortemente com a sabedoria do homem. Ter a mente de Cristo envolve a sabedoria de Deus, outrora oculta, mas que agora a nós foi revelada por meio de Jesus. Então, ter a mente de Cristo é dada aos crentes através do Espírito de Deus. A mente de Cristo, ela não pode ser entendida por aqueles sem o Espírito Santo. E a mente de Cristo, ela dá aos crentes o discernimento em assuntos espirituais. Então, para ter a mente de Cristo, nós primeiro devemos ter a fé salvadora em Cristo. Precisamos nascer de novo. Após a salvação, o crente vive uma vida sob a influência de Deus. O Espírito Santo, ele habita e ilumina o crente, dando a ele a sabedoria, a mente de Cristo. O crente tem a responsabilidade de submeter a liderança do Espírito e permitir que o Espírito transforme e renove a sua mente, como está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1. Mais do que conhecer a palavra, nós precisamos viver, pensar e agir conforme a palavra. Concluindo, meus queridos e as minhas queridas, Jesus é o maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa da sua grandeza, da sua personalidade singular e do seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente isso que eu estou falando. Porque lá em Colossenses, no capítulo 1, do verso 16 ao 18, diz que porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E diz mais, que ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Eu quero mais uma vez agradecer a paciência e a honra que deu em estar assistindo, essa videoaula. Espero que você tenha gostado daquilo que nós, nesta manhã, compartilhamos junto. E muito mais do que gostado, que você tenha aprendido. Que você não somente tenha aprendido, mas que você coloque em prática tudo isso que nós aprendemos. Que o caráter de Jesus possa
inspirar você a viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Que por meio das suas obras o Senhor possa usar você como instrumento em sua mão. Eu quero mais uma vez orar com você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por este momento que passamos juntos nesta manhã, ó Pai amado, em torno da tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a vida, Senhor Deus querido, desses rapazes, dessas moças, Senhor Pai, que possam crescer, Senhor Pai amado, focado, Deus bendito, na prioridade de buscar o teu reino e a sua justiça. Que eles possam, Senhor Deus amado, por meio do Espírito Santo, ó Pai, receber a mente de Cristo. Que o seu caráter seja o caráter de Cristo. E que possa, ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, ter, Senhor Deus, o Senhor como o padrão, o exemplo, e que haja, Senhor Deus, em cada coração o mesmo sentimento que houve em Jesus. Eu te peço, ó Deus, a tua bênção, um domingo abençoado para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, mais uma vez, que você pode ofertar, né, por meio das nossas ferramentas, né, o aplicativo, você pode ofertar por meio da conta bancária da nossa igreja e que você possa, se nenhuma dessas condições for possível, que você pode separar aí a sua oferta e numa oportunidade você pode estar abençoando a obra de Deus. Lembrando mais uma vez, né, que você possa curtir, né, esse vídeo, que você possa se inscrever no canal, comentar, né, porque você fazendo isso, certamente você vai estar dando visibilidade a esse canal, ok? Por meio do seu comentário, por meio da sua inscrição, por meio da sua visualização, há um algoritmo, né, que automaticamente vai colocar esse canal em evidência e as pessoas certamente vão estar vendo, né, e você possa também abençoar a obra de Deus por meio dessa ferramenta. Que Deus em Cristo vos abençoe e tenha um domingo abençoado em nome de Jesus e me perdoa por qualquer falha que possa ter cometido e que Deus em Cristo Jesus te abençoe ricamente. Amém? Glória a Deus.